Mas eu gostaria de convidá-los a tomarem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, versículo de número 22. Nós vamos ler do 22 ao 32. Eu queria pensar com os irmãos nesta manhã, aproveitando também o último domingo de maio, acerca de um assunto importante que toca o nosso contexto familiar. O título que eu sugeri para a nossa meditação nesta manhã é As Gerações perante Deus. Eu queria refletir em cima desse texto sugerido, que aparentemente não sugere uma reflexão dentro de um contexto de uma temática da família, mas eu queria explorar um pouco mais esse acontecimento, os impactos dele para a posteridade de Jacó. O texto que nós leremos é o texto em que narra a luta de Jacó com o anjo. E eu fiquei sabendo também que há poucos dias o pastor dos irmãos, o pastor Judy Clay, expôs de forma panorâmica a vida de Jacó e deu algumas aplicações, né? Quase que nós combinamos aí uma série de mensagens, né? Pregou sobre Jacó, depois eu venho, complemento, e a gente vai levando dessa forma. Então vamos ler Gênesis 32, versículo 22 ao 32, para que Deus nos conduza para uma reflexão agradável, conduzida pelo seu Espírito. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o vale de Jaboque, tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso, os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, mais uma vez nós queremos nos elevar a Ti em oração quando estamos diante da Tua palavra. E nós declaramos, ó Deus, cremos na eficácia, cremos no poder, cremos, Senhor Deus, na capacidade que a Tua palavra tem de tocar no mais íntimo do nosso ser, do nosso coração. E por isso eu Te peço que agora, quando estaremos meditando na Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor mesmo nos conduza para um bom entendimento dela, de maneira, Senhor Deus, que também sejamos conduzidos a aplicar as lições que delas extrairmos em nossas vidas, tão somente para que o Teu nome seja glorificado, para que as pessoas vejam a Tua luz resplandecendo em nossa vida. Abençoa nossos lares, seja conosco, nos conduza mediante o poder e graça do Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Herança e legado são 2 palavras importantes quando pensamos em contexto familiar. Basicamente, de uma forma bem resumida, simples, herança e legado são presentes de uma geração para outra. Herança e legado são presentes que uma geração mais antiga deixa para a geração seguinte. Geralmente, quando falamos sobre herança, por exemplo, podemos indicar
na perspectiva de um imóvel, de uma casa, de um terreno, ou de um carro, de um comércio. Muitas pessoas, inclusive, alimentam expectativas de que a geração seguinte vai dar continuidade à dinâmica de vida da geração vigente. Às vezes, o legado ou uma herança são mais subjetivas, são mais simples, como, por exemplo, time de futebol. Já vi muito pai chateado porque o filho não torce para o mesmo time que ele. Afinal de contas, nós somos brasileiros, né? E nós não queremos que nossos filhos cometam o pecado de torcer para o Flamengo, por exemplo, né? Mas, a despeito dessas situações da herança, do legado, nós temos e vivemos também numa época diferente, numa era altamente tecnológica, e isso possibilita o inverso. Por exemplo, a minha avó é uma usuária assídua de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, e ela aprendeu com quem? Com os netos. Então isso permite, a era tecnológica, permite que as gerações mais novas ensinem algo, né, possam legar algo para as gerações mais antigas. E essa troca faz a gente refletir sobre algo interessante. E nós, enquanto crentes, que possivelmente temos algum parente que ainda não chegou à consciência do Evangelho, é natural que quando nós chegamos à consciência do Evangelho, nós desejarmos que a nossa família, que os nossos familiares também cheguem. Porque, obviamente, a família, como sendo o projeto de Deus, a família como sendo o ambiente em que seres humanos estão ligados fortemente, pessoas tão próximas às outras, é natural que nós queiramos o bem dos nossos familiares. Então, isso é perfeitamente compreensível. Só que a pergunta que nós devemos nos fazer é: como que nós podemos ser instrumentos para que a nossa família, para que os nossos familiares cheguem à consciência do Evangelho, sabendo que não é uma responsabilidade nossa convencê-los, mas que nós podemos ser vasos usados por Deus para abençoá-los nesse sentido. E quando nós olhamos para o texto bíblico, o sinal amarelo, o sinal de alerta, liga um pouco mais forte, porque nós percebemos ao longo da narrativa da redenção muitas pessoas capazes, elogiadas, íntegras, que não conseguiram legar a fé no Deus Altíssimo, Todo-Poderoso para a posteridade. Fazendo aqui algumas breves recordações, Samuel, por exemplo, um dos profetas mais importantes, na era pós-mosaica, sem dúvida foi o mais importante, e nós vemos que os filhos de Samuel não eram assim tão bem vistos pelo povo, tampouco pelo próprio Deus. Os próprios filhos de Eli, com quem Samuel conviveu, os filhos de Davi, o maior rei da história de Israel, tinha uma família, os filhos muito complicados. Noé, enfim, se nós ficarmos aqui citando, nós vamos encontrar vários outros. E recentemente, não posso deixar de lembrar, um dos meus pregadores favoritos, John Piper, um homem extremamente abençoado, piedoso, capaz, um pregador de primeira ordem, sofre por ver o seu filho, ver no seu filho um militante em prol do ateísmo. E eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver o filho do Piper falando, não tem nem como dizer que não é o filho dele, porque é a cara dele, né? Imagino o quanto o Piper deve sofrer por abençoar milhões de pessoas, mas não conseguir abençoar o seu filho nesse sentido. Por isso que é importante a gente refletir, se debruçar nessa manhã acerca de como nós podemos, de alguma forma, ser usados por Deus para abençoar a nossa família, os nossos familiares em prol do Evangelho. Não importa se você é uma pessoa mais antiga na sua família ou mais nova. Eu dei o exemplo aqui que, hoje em dia, guardadas as devidas proporções, as gerações mutuamente se influenciam. E nem sempre nós vimos aqui que filho de peixe, peixinho é intrinsecamente. O parentesco por si acaba não garantindo nada. Tenho certeza que os irmãos vão se recordar também puxando na memória de muitos pastores que eram muito dedicados à obra, mas que não tiveram seus filhos, por exemplo, seguindo o mesmo caminho. E eu queria, a partir desse relato, dessa introdução, meditar com os irmãos na vida e na experiência de Jacó. E já começar dizendo o seguinte,
fazendo uma breve inserção do capítulo 31, versículo 42, quando Jacó profere palavras que são preciosas para a nossa meditação. Ele diz assim: se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Aqui dentro do conflito de Jacó com seu tio Labão, ele faz uma consideração interessante. Ele faz uma referência a Deus, mostrando que ele conservava um certo temor a Deus, mas ele não chama Deus de meu Deus, ele chama Deus de o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Então nós percebemos aqui Jacó distante de Deus, e nós, ao examinarmos a sua vida, os irmãos têm isso com muita clareza em suas memórias, tendo em vista que o vosso pastor esteve expondo acerca da vida de Jacó, nós vemos que Jacó tomou algumas atitudes muito graves, como tomar a bênção do seu irmão, enganar o seu pai, enganar o seu tio, né? Nós vemos que Jacó, de fato, era uma pessoa que não apresentava uma conduta piedosa, uma conduta próxima de Deus, mas ainda assim, ele ouviu falar de Deus. E é isso que eu queria começar ponderando. Que por mais que o grau de parentesco por si só não garanta um relacionamento que leve à conversão, no usufruto dos relacionamentos para convencimento do Espírito, é inegável de que quando nós testemunhamos da fé para a nossa família, de alguma forma, essa pessoa ouve falar de Deus, mesmo que não seja o Deus dela, mas ela conhece como o Deus do meu pai, o Deus do meu irmão, o Deus do meu filho. Mesmo à distância, a pessoa começa a conservar um certo temor, porque o grau de parentesco inerentemente permite o indivíduo conquistar um certo respeito. E se esse indivíduo que conquista o respeito do outro tem um temor tão grande por Deus, a ponto de entregar sua vida inteira para Ele, se dedicar integralmente para o louvor de sua glória, isso gera algum impacto. Eu queria, então, a partir desse momento, responder a pergunta que nós fizemos lá no final da introdução. Como que essa influência, a influência que Abraão e Isaque exerceram em Jacó, pode ser exercida de forma saudável também no nosso contexto familiar? E eu queria contar essa história à luz da experiência do próprio Jacó. Uma vez que nós percebemos aqui que Jacó já ouvia falar sobre Deus, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, certamente ele cresceu ouvindo as histórias. Tentem imaginar a história do velho vovô Abraão. É porque a Bíblia, obviamente, não tem o intuito de relatar uma biografia exaustiva dos patriarcas. Então, ela relata o que de importante há para a história da redenção. Mas a imaginação é um recurso interessante, um recurso muito útil. Então, tentemos imaginar Jacó ouvindo à noite as histórias do vovô Abraão. Olha, meu neto, quando Deus me chamou lá em Ur dos Caldeus, eu vivi uma vida de idolatria. Certo dia ele mandou eu olhar para as estrelas do céu. Olha para o céu, meu neto. Olha como as estrelas brilham, a quantidade de estrelas. Tentem imaginar. Eu quero agora me debruçar na meditação com os irmãos acerca de como houve essa mudança. Como Jacó, recebendo essa influência, passou a reconhecer a Deus, não mais como Deus do seu pai, mas como seu próprio Deus. O contexto da passagem que nós lemos aqui, Gênesis 32, se explica, sobretudo nos versículos 6 e 7 desse mesmo capítulo. Esses versículos nos dizem assim: depois os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Então, o contexto de Gênesis 32, sobretudo dessa passagem que lemos, é um contexto em que Jacó está com altas expectativas e conservando no seu coração um receio, um medo de encontrar com o seu irmão Esaú. Porque, no fundo, sobretudo pelas experiências que Jacó teve ali com seu tio Labão, ele começou a sentir o impacto do seu pecado e começou a entender a gravidade desse mesmo pecado, do pecado que ele havia cometido para com o seu irmão, contra, melhor dizendo, o seu irmão Esaú. Então, o que ele faz? O texto nos diz, versículo 22, que naquela noite ele se levanta, a noite em que estavam próximos, né, os dois grupos de Jacó e de Esaú, e ele toma então suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e atravessa o val de Jaboque.
E o que ele faz? O versículo 23 nos diz que ele atravessa então toda a sua família, e o versículo 24 nos diz que ele ficou sozinho numa margem, na mesma margem do rio, enquanto a sua família já havia atravessado. E aqui o versículo 24 nos dá uma informação interessante. O texto nos diz que um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Os irmãos podem imaginar que naquela época a iluminação pública, né, digamos assim, não era das melhores. Não tinha poste, você não tinha um lugar assim iluminado, né? É só os irmãos se recordarem quando falta energia, os irmãos vão ter uma boa noção de como era lá nos tempos de Jacó no Antigo Oriente Médio. Então, o que acontece? Quando Jacó atravessa a sua família e ele fica sozinho e aparece um homem, o que ele pensa no primeiro momento? Possivelmente ele pensa que era um dos homens do exército de Esaú. Então, o que ele faz? Ele, de forma instintiva, ele começa a lutar para preservar a sua própria vida. Só que conforme a luta vai se desenrolando, o texto não nos diz como, mas o texto nos aponta para a realidade que Jacó começou a perceber que não se tratava de um indivíduo comum, de alguém do exército do seu irmão. Porque o versículo 25 nos diz que quando viu o homem que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. E o versículo 26 diz: disse o homem, deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, senão me abençoares. Veja, se fosse apenas um homem do exército de Esaú, dos homens de Esaú, dos 400 homens de Esaú, com certeza Jacó não lutaria para impedir que o homem fosse embora. Pelo contrário, ele lutaria para preservar a sua vida e queria mandar o homem embora, né, de forma assim, instantânea. Mas de alguma forma Jacó percebe que aquele homem era um homem especial. E é muito interessante, a maioria dos estudiosos desse texto, do Antigo Testamento de modo geral, vão apontar para o fato de que Jacó luta com uma figura que é conhecida no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não é apenas um mensageiro de Deus, mas o anjo do Senhor é uma forma personalista ou personificada do próprio Deus. E aí as pessoas começam a discutir, alguns inclusive chegam a arriscar que seria uma espécie de representação do Cristo pré-encarnado. Eu acho um pouco demais, mas o fato é que Deus de alguma forma se reveste de carne e se apresenta diante de Jacó. Assim como em Gênesis 18, quando Deus conversa com Abraão num formato humano, por assim dizer. E o que acontece? Nós percebemos no versículo 27, que ele perguntou qual é o seu nome, esse homem, e ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O que nós percebemos aqui nesse versículo, dos dois versículos de modo muito interessante, é que o nome modificado por esse homem alude à transformação de Jacó. O nome no Antigo Oriente Médio tinha um peso tremendo. Hoje em dia, a gente não tem assim tanto esse apego, né? Eu lembro que tem um parente, já que a gente está falando de parente, né? Tem um parente meu que, quando lançaram o celular da Sony Ericsson, achou o nome bonito e quis dar o nome Sony Ericsson pro filho, né? Então, às vezes a gente ouve assim a fonética e não, o nome é bonito e tal, vou dar o nome para o meu filho, mas naquele tempo a fonética, o som não era tão importante, mas o significado que o nome carregava, isso sim. A gente se lembra de algumas mudanças de nome na própria narrativa bíblica. O próprio Josué era chamado Oséias, e Oséias não tinha, o significado de Oséias não é um significado pagão, nós temos mais na frente o profeta Oséias, mas Josué teve o seu nome modificado justamente para apontar a sua missão, para apontar quem ele era no plano de redenção. Então o significado do nome representava o caráter da pessoa, quem a pessoa era. E Jacó tem por significado, de modo objetivo e particular, suplantador. Jacó era aquele que suplantava, era aquele que trapaceava, era aquele que queria tirar vantagem. E aqui nós percebemos uma mudança de nome por parte do próprio Deus. Diz que ele não mais se chamaria Jacó, mas Israel. Em contrapartida, Israel, quando nós buscamos o significado do nome Israel, nós vamos quase sempre encontrar aquele que luta com Deus, mas o significado mais preciso não é tanto aquele que luta com Deus, mas sobretudo aquele que prevalece perante Deus. Essa é a ideia do texto, a ideia do nome em si. Então Jacó, de suplantador, passou a ser aquele que prevalece perante
Deus. E é muito interessante porque Jacó, prevalecendo perante Deus, vitorioso, quando a gente pensa em alguém que luta, que prevalece com alguém, sai vitorioso, o que a gente acha? Que a pessoa sai triunfante, né? Mas o que o texto vai dizer para a gente? Versículo 29. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. O vitorioso que manca, o vitorioso que sai mancando. E eu diria assim, esse defeito oriundo da luta de Jacó, na verdade é apenas um símbolo da sua própria transformação. Mais à frente, no capítulo 33, nós vamos ver Jacó completamente diferente. O que suplanta está querendo agora doar coisas para o seu irmão, né? O que o John MacArthur chama aqui de uma batalha de generosidade entre ele e Esaú, no capítulo 33. E mais do que isso, o versículo 32 nos mostra que há aqui um legado de Jacó para a sua posteridade, não só para seus filhos e netos, para gerações mais diretas, mas há aqui, através dessa experiência com Deus, um legado de gerações inúmeras e diversas. Muito bem. Diante disso, eu queria meditar com os irmãos acerca de 3 lições para a nossa aplicação, de modo que possamos extraí-las do texto e, sob a graça de Deus, aplicá-las em nossas vidas. E a primeira delas é que eu queria meditar com os irmãos nessa manhã, expor para que nós possamos nos colocarmos como instrumentos de bênção para a nossa família, para os nossos familiares, é que o primeiro passo para que isso aconteça é tomarmos consciência do nosso pecado. Depois de tudo que Jacó fez e de todos aqueles anos ali, sob a tutela do seu tio Labão, Deus começa a trabalhar Jacó na graça. Jacó começa a sentir na pele o que é ser trapaceado. Jacó começa a sentir na pele os efeitos do seu próprio pecado. E quando ele luta com Deus, aqui no texto que nós lemos, o versículo 27, ele é mais interessante do que a gente supõe, porque quando o homem pergunta qual é o nome dele, ele diz Jacó. E Jacó, nós já vimos que significa suplantador, aquele que suplanta. É como se Jacó estivesse assumindo a sua condição de trapaceiro, assumindo a sua condição de quem ele é, assumindo a sua própria consciência de pecado. Isso é simbólico, por mais que ele não esteja de forma objetiva e detalhada, confessando os seus pecados um por um aqui nesse momento. Mas quando o indivíduo ele tem consciência de pecado, isso fica muito claro no texto seguinte, em Gênesis 33, quando Jacó age de forma completamente diferente, de modo a oferecer coisas ao seu irmão e não tomar coisas dele. Nós percebemos que o primeiro passo para que o indivíduo seja influente na sua família, de modo a apresentar com a sua postura, à luz do Evangelho, não é outro senão a consciência de pecado. A capacidade do indivíduo de olhar para si mesmo e de se arrepender. É muito interessante porque, geralmente, a postura dentro do contexto familiar é oposta. A gente quer provar que a gente está certo e que o outro está errado, né? Eu conheço uma pessoa que tem uma irmã que é católica, bem católica, né? Católica praticante mesmo, mora em Petrópolis, né? Uma cidade que tem uma prática católica mais ostensiva, e que sempre que há um embate, uma conversa entre eles, ele tenta convencê-la do pecado dela, de que ela está errada, né? E às vezes isso acaba afastando-a mais do propósito, do sentido do Evangelho. Veja que a ideia não é nós sermos assim coniventes com o pecado alheio, mas o primeiro passo para que nós possamos apresentar o Evangelho é encarnar o Evangelho em nós mesmos. Quando nós, humildemente, olhamos para dentro de nós com sinceridade e nos arrependemos de quem nós somos, nos arrependemos do nosso próprio pecado. É muito interessante a gente notar que muitas vezes não é isso que acontece. Por isso, qual é a primeira aplicação para as nossas vidas à luz desse texto?
que o primeiro passo para que nós possamos influenciar gerações, para que nós possamos influenciar a nossa família, para que nós possamos abençoar com o nosso testemunho do Evangelho, não é outro, a não ser demonstrando com a nossa postura, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, que temos consciência do nosso pecado. E aí eu acho muito interessante, porque isso acontece sobretudo entre pais e filhos, né? O filho e a filha crescem olhando para os pais como super-heróis. Meu pai é o meu super-herói, minha mãe, melhor mãe do mundo, meu pai, o melhor pai do mundo. E sabe qual é o perigo? O perigo é a gente acreditar nisso, né? Com a doçura da criança, com as palavras da criança, a gente acreditar que de fato a gente é perfeito. E na minha curta caminhada ministerial, eu vejo poucas vezes os pais se aproveitando dos seus próprios pecados para ensinar seus filhos. Geralmente os pais, de forma quase que inconsciente, tentam encobrir seus pecados dos seus filhos, para que os filhos continuem conservando essa visão idealista de super pai ou super mãe. Quando, na verdade, os nossos pecados são uma oportunidade para que nós possamos ensinar o Evangelho para os nossos filhos. Para que nós possamos ensinar aos nossos filhos de que, apesar do nosso pecado, nós conseguimos superá-los em Cristo Jesus. E geralmente não é o que acontece. Geralmente nós queremos colocar os pecados para debaixo do tapete para conservar uma imagem de super pai e super mãe. Isso se dá em outras relações também. Mesmo que você tenha um pai, uma mãe, ou alguém mais idoso do que você, mais antigo que você na sua família, e você quer convencer, você quer de alguma forma impactá-lo com o Evangelho, você tenta também, não, eu sou um crente, então agora vou me portar como um crente perfeito que sou, e nós não somos. A grande questão é como nós lidamos com o nosso pecado. Por isso, a primeira aplicação é consciência de pecado, reconhecer quem nós realmente somos. Jacó reconheceu, eu sou um suplantador, eu sou um trapaceiro. É o primeiro passo para que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus, para que possamos ser boas influências para a nossa família. E não é isso que Deus faz? Deus, no tempo todo, não transforma maldição em bênção. Deus não transforma um instrumento de humilhação, de condenação, de tristeza, de dor, a cruz, num instrumento de graça, de perdão, de triunfo. Nós podemos usar os nossos pecados, mesmo que isso nos deixe tristes, para mostrar para os nossos filhos, olha filho, papai pecou, papai errou, o papai está errado diante de Deus. Mas Deus é tão bom que Deus não deixa o papai e a mamãe no seu pecado. Deus nos dá o escape para isso. Deus condena. Deus derrama ira no seu próprio filho. Então, o super pai não sou eu, filho. O super pai é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que eu retiro desse texto está no versículo 26, quando o texto nos diz que Jacó, falando para o homem no meio da luta, Jacó diz, não te deixarei ir se não me abençoares. E aqui eu percebo algo interessante que nós precisamos sempre levar em consideração. Veja, irmãos, a nossa oração não muda quem Deus é. A nossa oração não muda a vontade de Deus. Nós não somos soberanos, Deus é soberano. Mas o próprio Piper, que eu citei aqui na introdução, diz algo muito interessante, que Deus escolheu a oração como instrumento de ação dele na história, várias vezes. E o desejo de Jacó de ser abençoado, no que muitos chamam, há um livro muito interessante, né, que reflete sobre o papel sacerdotal de Israel, e a capa, inclusive, Jacó lutando com o anjo, numa espécie de busca por Deus, desejo por bênção, de modo que essa bênção se reflita na posteridade. E aqui nós percebemos o desejo de Jacó de ser abençoado. Jacó luta com Deus para receber dele a sua bênção. Jacó está disposto a fazer tudo para que ele seja abençoado. E aqui é muito interessante a gente levantar essa lição para a nossa aplicação, de que se você quer abençoar a sua família, se você quer abençoar algum familiar, se você quer ser instrumento de Deus para a conversão de algum indivíduo, de algum ente familiar seu,
você precisa desejar isso e colocar isso sempre em oração. Lute com Deus em oração. E o Papa ia falar algo muito interessante. De modo ilustrativo, obviamente, ele diz assim, olha, nós não podemos desistir de orar. Porque pense bem, se você ora pela conversão do seu filho, se Deus tiver predeterminado que você faça 600 orações para a conversão do seu filho, você não pode parar na oração de número 599. É uma reflexão interessante. O Papa, obviamente, usa um exemplo ilustrativo para mostrar que nós não podemos desistir de orar, porque nós não sabemos os desígnios de Deus. E Deus manda que oremos, que busquemos a Ele. Quando eu vejo Jacó lutando com Deus para receber a bênção, né? Isso aqui, obviamente, muitas pessoas vão olhar para esse texto, né? Os teólogos da prosperidade vão falar muita bobagem. Mas aqui o desejo é de receber uma bênção plena, de receber uma bênção que emane em quem ele é e não apenas em bens materiais. Por isso, qual é a aplicação desse ponto aqui, meus irmãos? Não desista de orar, não desista de buscar a Deus pelo bem da sua família, não desista de colocar diante de Deus a conversão daqueles a quem você ama. E eu me lembro de uma irmã da minha antiga igreja, da Igreja Batista Monte Moriá, que ao longo da sua vida, ao longo da sua velhice, orou pela conversão do seu filho. Todos os filhos daquela irmã já haviam sido alcançados pela graça de Deus, mas havia um que ainda não havia chegado ao conhecimento do Evangelho. E ela orou, ela orou, ela orou, ela orou. Ela morreu. E quando ela morreu, o filho ainda não tinha sido alcançado. Passaram-se 3 anos após a morte dela, e o filho chegou ao conhecimento do Evangelho. E eu tenho certeza, pelo contato que eu tinha com ela, que por mais que ela não tivesse contemplado com seus olhos a conversão do seu filho, ela partiu para a eternidade com a consciência de que esse dia chegaria pela graça de Deus. Abraão partiu sem ver o número da sua posteridade, mas ele sabia que isso aconteceria pela sua fé em Deus. Às vezes nós não precisamos ver, mas a oração nos dá o fundamento para a fé, que é a certeza das coisas que não se veem. A prova das coisas que se esperam é a certeza das coisas que não se veem. E por fim, a última lição, para que nós possamos caminhar aqui para o nosso encerramento, e para extrairmos a última aplicação, nós vimos primeiro que, para que nós possamos influenciar a nossa família em prol do Evangelho, é necessário consciência do pecado, o desejo de abençoar em oração. E eu queria encerrar a minha palavra nesta manhã levantando uma última lição aqui para as nossas vidas, que é muito simples. O que nós devemos fazer para influenciar a nossa família em prol do Evangelho? Sabe o que a gente tem que fazer? Mancar. Você tem que mancar. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém que se encontra com Deus sai ileso. Todos aqueles que se encontram com Deus, que têm um encontro direto com o nosso Deus, ninguém sai ileso. Todo mundo sai mancando. E aí eu lembro do grande Agostinho de Hipona, quando diz: feriste o meu coração com tua palavra, e desde então te amei. Deus primeiro fere para depois nos abençoar. E Ele fere não por prazer, mas para nos expor a nossa realidade, para nos expor à condição que realmente nós temos. E o encontro com Deus deixou marcas em Jacó, literalmente. Nós vemos no versículo 31, que o sol nascia quando ele atravessou o Peniel, e ele mancava de uma perna. Qual é a aplicação aqui nesse ponto, meus irmãos? Nós devemos expor para os nossos familiares, complementando a primeira aplicação, as nossas próprias fraquezas, mostrando para todos eles que nós podemos caminhar superando as nossas adversidades pela graça de Deus. E aí, eu acho muito interessante, dando um exemplo agora inverso, né, que quando nós criamos nossos filhos também, pelo amor, pelo carinho que nós temos, pelo cuidado, nós sempre criamos os nossos filhos também fazendo com que eles entendam que eles são perfeitos.
mas como é bonitinho, mas como é inteligente, e aí fala para um, fala para outro e tal. E como que nós queremos que os nossos filhos creiam no Evangelho se nós não mostramos para eles que eles são pecadores? E se a consciência do pecado é o primeiro passo para a pessoa crer no Evangelho? Então, se uma criança cresce ouvindo que ela é bonita, que ela é perfeita, mas que ela não é pecadora, olha, pode ser um pouco difícil ela chegar à consciência do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que tratar nossas crianças mal, obviamente, não é esse o ponto. Nem que nós não devamos elogiar, incentivar, encorajar as nossas crianças, não é isso. Mas todo esse amor, todos esses elogios, esses incentivos têm de vir acompanhado do apontamento de que essa criança também é uma pecadora e de que essa criança precisa de um Salvador. Se ela cresce achando que ela é perfeita, ela não vai precisar de um Salvador. Então, meus queridos irmãos, mancar, ensinar os outros a mancar, é a última lição que eu queria extrair para a nossa aplicação desse texto. E queria encerrar a nossa meditação, mais uma vez me recordando do nome de Jacó que foi mudado. Nós vimos que Deus muda o nome de Jacó para Israel, versículo 28. E Deus diz, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E é muito interessante a gente perceber que é justamente desse acontecimento, nós que estamos falando de Deus perante gerações, é justamente desse acontecimento que surge o nome do povo de Deus no Antigo Testamento, Israel. O Israel de Deus surge justamente dessa experiência de Jacó, a experiência de Jacó, de um homem que trapaceava, de um homem que não tinha caráter, de um homem que só pensava em si, só pensava em tirar vantagem. A experiência dele fez com que não só seus filhos, seus netos, mas fez com que toda a sua posteridade fosse abençoada. Ele legou à sua posteridade algo grandioso. E por que isso aconteceu? Qual foi o principal legado de Jacó para a sua posteridade? Isso se explica no seu nome. Israel significa aquele que prevalece com Deus. E todos aqueles que passam pela experiência da conversão, passam pela experiência de se sentirem chamados de Israel. Porque a experiência da conversão é a experiência que nos apresenta a ideia de que nós lutamos com Deus e prevalecemos. Não pelas nossas próprias forças, mas apesar das nossas fraquezas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós lutamos, quando um pecador luta com Deus, o que o pecador merece? Ser aniquilado. Ser completamente destruído. O que Jacó merecia quando ele lutou com Deus? Condenação. Juízo. Pelo mérito dele, por quem ele era, ele merecia ser condenado. Sem clemência. E Deus tinha capacidade para isso. Deus tinha capacidade para destroçar Jacó, para aniquilar Jacó, para fazer Jacó virar pó. Mas nessa luta com Deus, Jacó prevalece não pela sua força, não pela sua capacidade, não pelo seu mérito, mas Jacó prevalece pela graça de Deus. E Jacó sai dessa luta não aniquilado, mas sai dessa luta transformado. Por isso, meus irmãos, sempre que nós nos recordamos da nossa experiência com Deus, experiência profunda que nós temos, nós podemos ser chamados também de Israel, porque nós prevalecemos diante de Deus não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. O salvo em Cristo Jesus, o regenerado pela graça, através do testemunho da mensagem do Evangelho, é aquele que caminha diante de Deus apesar das suas fraquezas. Ele prevalece com Deus. Ele prevalece apesar das suas fraquezas, mas ele prevalece sobretudo pela graça de Deus. Eu queria citar um texto de um dos hinos mais bonitos do nosso cantor cristão, que tem como título Cegueira e Vista, que explica bem a realidade de Jacó nos dois momentos que nós citamos, enquanto ele chamava Deus de o Deus do meu pai e depois desse encontro. Eu queria citar o segundo e o terceiro parágrafo
estrofes, melhor dizendo, desse hino, que dizem assim: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. A melhor coisa que você pode fazer para a sua posteridade, para a sua família, para aqueles mais antigos que convivem com você, que necessitam da cura da mensagem do testemunho do Evangelho, é se apresentar manco perante eles e, diante de Deus, desejar a conversão deles, orar pela conversão deles, de modo que eles consigam enxergar em você alguém que lutou com Deus e prevaleceu, não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. Que Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado por esta manhã, obrigado, Deus, por tua igreja aqui reunida, nesse domingo chuvoso, obrigado por estarmos em torno da tua palavra, que tão bem nos faz, ó Deus. Ó Deus, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor, porque nós somos pecadores, sabemos disso, somos teimosos, ofendemos ao Senhor com a nossa postura, com os nossos tropeços. Ó Deus, quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor em rebeldia, e quantas vezes o Senhor não nos traz para perto de Ti novamente com a Tua graça, pelo testemunho da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito. Por isso, ó Deus, eu te agradeço nesta manhã, porque apesar de não merecermos, nós sempre ouvimos a Tua voz falar ao nosso coração. E o nosso desejo, ó Deus, nesta hora, é para que apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa fraqueza, que o Senhor nos permita aplicar essas lições em nossas vidas, de modo que não só nós mesmos sejamos abençoados, mas que a nossa família, ó Deus, seja abençoada através do nosso testemunho. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, pessoas que nós amamos tanto, que ainda vivem distantes do Senhor. Ó Deus, nós que conhecemos a realidade espiritual, tivemos nossos olhos abertos, nós que já temos consciência do Evangelho, nosso desejo, nosso anseio é para que, ó Deus, essas pessoas também cheguem a esse pleno conhecimento. E, ó Deus, por Tua graça, apesar de nós, eu te peço, usa nossas vidas, usa, ó Deus, as nossas falhas. Ó Deus, permita que possamos mancar diante dessas pessoas, de modo que elas possam perceber que, ao mancarmos, nós estamos testemunhando que lutamos com o Senhor e prevalecemos, não pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor, de modo que esse testemunho, essa mensagem invada o coração de cada um deles, e que por Tua boa vontade, eles também cheguem ao conhecimento da Tua graça. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Abençoa, Deus, a Igreja Batista do Jardim Botânico, igreja tão querida por mim, por minha família, por nossa igreja. Deus, continua dando graça a esses irmãos, para que eles continuem sendo um farol a resplandecer num lugar que tanto precisa, ó Deus, dos Teus cuidados. Deus, abençoa a vida do pastor Judy Clay, sua família, como foi pedido nesse culto, que o Senhor dê a ele o renovo, o refrigério, o descanso, Deus, que ele necessita nesse tempo, e que ele possa retornar revigorado, Senhor Deus, sempre debaixo da Tua graça, da Tua proteção, sendo orientado, conduzido, recebendo do Senhor sabedoria dos altos céus, para conduzir este rebanho segundo o Teu agrado. Deus, nos dê um dia de paz, assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, meus irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar,
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço.